tua santa e gloriosa palavra e que venhamos nessa noite aprender, regozijarmos e nos alegrarmos nos teus grandes feitos na vida dos teus servos e servas da tua Bíblia, da tua palavra, Senhor. Meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida de cada aluno que aqui está, que tu venha abrir o nosso entendimento para absorver aquilo que iremos estudar nessa noite e venha guardar a tua palavra em nossos corações, como assim o salmista falou. Fica conosco, quebra toda a barreira contra esse estudo, contra nossas vidas, contra essa igreja e nos livra de todo o mal e nos dá a santa paz que precisamos neste lugar, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje iremos para a 11ª aula, né? Iremos falar sobre o reinado de Ezequias. Ezequias que nós já ouvimos falar muitas vezes quando falamos do profeta Isaías, nós lembramos de Ezequias. E o conteúdo que nós iremos falar é um conteúdo de bastante importância, porque nos traz muitas coisas relevantes para uma vida cristã, para uma vida pautada diante de Deus, para uma vida que pretende ter sucesso, que pretende ter comunhão com esse Deus que é tão glorioso e eterno e dono de nossas vidas. O rei Ezequias, que foi um dos melhores reis que Judá já teve, né? Sabemos aí, estudamos que o reino foi dividido entre o reino norte e o reino sul. O reino norte com 10 tribos, se nós estudamos isso aqui, a maior parte ficou no reino norte, que era o reino de Israel, e 2 tribos apenas foi dividida para o reino sul, né, que é o reino de Judá. E nós iremos estudar um dos grandes e gloriosos reis, mais temente a Deus e que mais abraçou a doutrina que foi ensinada por Moisés, que no caso era a lei, que era o rei Ezequias, né, que é o tema da nossa lição de hoje, lição de número 11. Vamos iniciar nosso texto áureo. Glória a Deus, que nos diz assim: no Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que, depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ou seja, isso é 2 Reis 18:5. Esse versículo mostra a integridade e a fidelidade do rei Ezequias, onde o texto diz, né? No Senhor, ou seja, em Deus, no Deus de Israel que confiou o rei Ezequias. Depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ou seja, a fidelidade de Ezequias era simplesmente um exemplo de um rei. Tivemos outros reis que foram honestos ao ensinamento de Moisés, à lei de Deus, como o próprio Josafá, que era rei de Judá também, que antecedeu a Ezequias. Mas a Bíblia nos narra, pelo menos no nosso texto áureo, já nos traz uma característica importante, de que o rei Ezequias, ele tinha uma fidelidade gloriosa diante de Deus, que nem até o rei Josafá foi melhor que ele, nessa questão de fidelidade, certo? De comprometimento com Deus. Nossa verdade prática nos diz assim: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que obedecem e procuram agradá-lo. Eu acredito que isso aqui na revista de vocês também, todas as revistas, foi postada 2 vezes, né? Está escrito: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que obedece e procura agradá-lo. Aí repete de novo. É como se dissesse: em verdade vos digo. Mas eu acredito que isso aqui seja um erro ortográfico da própria gráfica que editou a revista. Eu acho que ela errou, repetiu o mesmo texto 2 vezes. Mas vamos entender como em verdade vos digo, tá certo? Nossa leitura bíblica em classe se encontra no 2º livro dos Reis, capítulo 18,
e capítulo 19. Iremos passar só alguns versículos desses capítulos. Versículo 1 do capítulo 18 de 2 Reis em diante nos diz assim: E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Eu quero abrir um parêntese aqui, para vocês não entenderem que ele era filho de Davi. Essa referência que ele dá era da descendência de Davi, tá certo? Quando ele diz aqui nesse versículo 3: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. O texto não diz que Davi era pai dele, mas a herança que ele tinha da paternidade de Davi, ou seja, ele era da família de Davi, digamos assim, tá certo? Para ficar melhor compreensão. Porém, versículo 13: No ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá e os tomou. Rabzaque, ou Rabzaque, pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse: Ouve a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. E aconteceu, 2 Reis 19, versículo 1: E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco, e entrou na casa do rei. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. E Isaías lhe disse: Assim direis a vosso senhor: Assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouvistes, as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que meterei neles o espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. E a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba a filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti. Esse texto é bem interessante, né? Bem complexo, mas isso aqui narra basicamente uma história que o rei Ezequias foi afrontado por Senaqueribe. Senaqueribe, por ter vencido o reino norte, que era o reino de Jerusalém, ele venceu, eram 10 tribos, ele se lutou contra e teve vitória. E na cabeça de Senaqueribe, que era o rei da Assíria, disse: se eu venci 10 tribos, eu vou me levantar contra as 2 que faltam do reino sul e vou vencer facinho, facinho. Só que a diferença do reino norte, que nós vimos aqui, que foi governado por reis que se obstinaram o coração ao pecado, à idolatria, como exemplo, o próprio o marido de Jezabel, Acabe, aquele abençoado que se inclinou o coração à idolatria, entre outros, que era entrando um rei, saindo o rei, e a idolatria permanecia no reino norte. Então a presença de Deus
se afaste de onde há o pecado e a idolatria. Mas o reino sul, que era o reino de Judá, eles inclinavam seu coração a Deus. E entre os poucos reis que tiveram lá, todos eles sempre voltavam o seu coração a Deus. O reino de Judá, agora sendo governado por Ezequias, tem uma aliança com Deus. E quando o homem tem uma aliança com Deus, Deus tem também uma aliança com o homem. Quando Senaqueribe, rei da Assíria, se levanta contra o reinado de Ezequias, aí onde a Bíblia diz que Ezequias, em oração, pede o auxílio do Deus a qual ele servia. E quando um povo, uma nação, um rei, um líder, inclina o seu coração, a sua mente, a sua devoção, a sua alma, a um Deus que é todo poderoso, o verdadeiro Deus de Israel, Deus não deixa passar em branco. E o que foi que aconteceu aqui? Deus, através do profeta Isaías, manda a mensagem para o rei Ezequias. Olha, rei Ezequias, esfria tua cabeça, não temas, porque aquele homem que te afrontou, ele cairá dentro da própria terra dele a fio da espada. E eu livrarei o meu povo, porque eu ainda sou dono do povo de Judá. E ele, o rei Ezequias, aquietou o coração. A nação de Judá, né, da tribo de Judá, eles ficaram tão confiantes naquilo que Deus tinha falado através do profeta Isaías, que eles praticamente ignoraram aquela afronta que Senaqueribe tinha feito. Por isso que o último versículo da revista, se você olhar, da nossa leitura bíblica em classe, diz assim, ó: esta é a palavra que o Senhor falou dele, a virgem, a filha de Sião, te despreza, te desomba, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. O que é menear a cabeça? É fazer assim, simplesmente assim, ó. É só isso. Como quem dissesse: não, esse cara vai vir vencer o exército do Deus vivo. Vence não. Isaías disse que o nosso Deus vai lutar contra eles, vai nos dar vitória. Eles meneavam a cabeça, desprezava. Essa afronta aí, isso não vale de nada. Manda ele vir, o nosso Deus nos livrará. Porque o confronto do povo não era povo com povo. Deus não queria que o reinado de Ezequias fosse um reino destruído a fio da espada. Pelo contrário, Deus se mostrou presente diante da obediência de Ezequias, do quebrantamento do povo e a obediência a Deus. Deus deu vitória a Ezequias. Mas a gente vai entrar nessa lição. Vamos lá. Nossa introdução. O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto. Rapaz, tá dando um agudo aqui. Justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou, eu acho que é eu, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Primeiro tópico: o justo reinado de Ezequias, um rei reformista. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes e levitas e lhe propôs uma nova aliança com Deus. Esta aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e os sacrifícios, restituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa. A despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele, aí está entre aspas, se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a
Moisés. 2 Reis 18:6. Assim, o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Por isso, ele reuniu os sacerdotes demais levitas e lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação. Ezequias tinha um coração quebrantado e por isso foi reformista. Reformista ponto, né? É isso mesmo. O que nós vemos aqui é a estrutura de devoção que o rei Ezequias se preocupou no início do seu reinado em construir e trazer à tona a adoração ao Deus de Israel. Bem sabemos que, apesar de muitas guerras que houveram, muitos conflitos políticos que houveram dentro de Judá, mas a adoração a Deus era o que trazia grandes vitórias e conquistas ao povo de Deus, a nação de Judá. Era a comunhão com Deus. E o rei Ezequias tinha em mente que só a presença gloriosa de Deus poderia trazer grandes conquistas diante das ameaças que o exército de Judá, sofria do próprio Senaqueribe. O reinado de Senaqueribe, o rei da Assíria, era um reinado muito poderoso. Eles tinham como chefe o grande... Niedson até deu a aula sobre isso aqui, que tinha as chagas, que tinha a lepra. O grande Naamã. O grande Naamã, que Deus, a Bíblia narra, na lição que Niedson trouxe, narra que o Deus, o Senhor, ele até classificou isso aqui, o Senhor dera a vitória a Naamã sobre Israel. Já imaginou, irmão? Então, nós vemos que o Senhor, ele sempre esteve presente daqueles que o adoram. E Ezequias tinha consciência disso. Ele disse: eu vou reunir os levitas, os profetas, e nós vamos colocar em prática a adoração. Vamos queimar os ídolos, derrubar as colunas dos templos que foram edificados aos deuses pagãos. Vamos reerguer o templo, organizar as ofertas, organizar os sacrifícios, organizar os batismos, voltarmos a ministrar o culto, porque é principal, atrairmos a presença de Deus para o nosso reinado, porque sem a presença de Deus ninguém consegue governar. Porque o poder do governo, a autoridade, a sabedoria para governar não parte da mente do homem, mas é de Deus. Se Deus não for com o rei, ele não prosperará. O reinado será de ruína. E Ezequias sabia como é que ia o reino norte, as suas destruições. Então ele precisava, anseiava a presença de Deus na sua vida. E ele não queria se apartar de nada disso. Nós percebemos nas entrelinhas do livro 2 Reis, capítulo 18, que Ezequias, ele tinha o temor a Deus e buscava a Deus. Ele mesmo fazia isso, independente do povo. Ele buscava a Deus. E é essa natureza que o cristão deve ter. Essa natureza que Ezequias tinha. De buscar a Deus não só quando estamos aqui, mas buscar a Deus em casa, né? Parafraseando a nossa revista. Buscar a Deus em todo o tempo. Em todas as circunstâncias da nossa vida, devemos ter Deus como principal alicerce para todas as decisões que nós tomamos. O rei Ezequias, em todas as áreas, Ezequias adorava a Deus porque ele queria adorar a Deus. E a consequência da sua adoração a Deus trouxe o povo para adorar a Deus, organizou. Por isso que a nossa revista, o comentarista trouxe, ele foi bem feliz a trazer um rei reformista. Ele reformou a igreja novamente, ou seja, igreja já existia, certo? Eu digo igreja no sentido templo, porque essa palavra igreja, a gente só conheceu ela no Novo Testamento. Então, nós vemos que o templo de adoração a Deus já existia.
Ele estava danificado e com problemas, faltando a reforma. Aí Ezequias vem e faz a reforma do templo e diz: o que aqui era um dia foi adoração a Deus, que corromperam adorando outros deuses, nós vamos destruir, refazer o templo e trazer a presença do único e verdadeiro Deus de Israel para dentro da nossa cidade. Por isso que Judá foi reconhecida pelo seu poderio, né? Judá foi muito poderosa em matéria de guerra, porque a presença de Deus estava lá. Então nós vemos aqui, ó, nosso segundo subtópico nos dá margem para ela: a purificação dos lugares sagrados. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram e se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés. A purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto. Nada ficou de fora. Alguns comentaristas falam que o livro de Crônicas é uma extensão do livro de Reis. Embora a teologia não prove isso, nem defenda essa tese, mas alguns dizem que muitos relatos que eram para estar no livro dos Reis não estão porque estão em Crônicas. É como se Crônicas fizesse parte dos Reis. Mas não há relato histórico disso, nem bíblico. Mas as entrelinhas nos dá margem a pensar assim. Eu não acredito porque a teologia não defende. Mas deixa alguns comentaristas fazem essa complementação da história dos reis lá em Crônicas. Por isso que o comentarista da nossa revista, de vez em quando ele sai dos reis e vai lá para Crônicas. Não, Crônica diz porque realmente existe essa margem de tempo. Que a gente sabe que a Bíblia ela não foi escrita cronologicamente. Foi escrita em vários lugares diferentes, em vários tempos diferentes. E ela foi montada, quando foi o projeto lá, né, na Septuaginta, ela foi montada para facilitar o entendimento e a compreensão. Mas ela não foi escrita em ordem. Começou o Gênesis, depois Êxodo, depois Levítico, depois Número. Não foi assim não. Ela foi escrita vários pedaços e foi montada de uma forma para que a gente pudesse acompanhar, tá certo? Mas existe um comentário que o livro de Crônicas, primeira e segunda crônica, tem relatos de reis. E realmente você acha histórias que se complementam. Começa aqui, não tem fim. Quando você chega em Crônica, ela continua. Então por isso que há esse entendimento, certo? Então, no livro de Segundas Crônicas, a nossa revista diz que a purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, capítulo 29, todos, a palavra todos, os itens, todos, foi repetida várias vezes. Ou seja, a oferta foi restaurada, o sacrifício foi restaurado, de acordo com a lei de Moisés. Se era um cordeiro sem mancha, lá o sacrifício tinha que ser um cordeiro sem mancha, sem defeito. Se era para a oferta ser primícia, lá só recebia a oferta primícia. Se a adoração era feita a Deus de uma forma que Moisés ensinou, lá era para ser do mesmo jeito. Todos os itens foram reestabelecidos para adoração a Deus de acordo com a lei de Moisés, porque Ezequias era exigente nessa parte. Tá certo? Então, a purificação dos lugares sagrados teve essa exigência e eles cumpriram de acordo com a vontade de Deus. Tá certo? Quando a gente se refere à vontade, à lei de Moisés, era a vontade de Deus que foi estabelecida para Moisés. Então, o que Ezequias pediu foi que tudo fosse feito dentro da vontade de Deus, conforme ele tinha revelado a Moisés. Tá certo? Terceiro ponto, a adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali,
foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Foi nesse momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor, segundo as Crônicas 29, 28 e 29. Que cenário maravilhoso! Uma nação inteira se prostrando e adorando aquele, na revista está ele com letra maiúscula, ou seja, Deus, aquele, deixa eu voltar aqui, que é digno de toda honra, glória e louvor. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se havia, segundo as Crônicas 31. Tá vendo que ele já referiu crônica de novo? Então, todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Depois, Ezequias, os sacerdotes e os levitas oraram pela cura e santificação do povo, segundo as Crônicas 30, 27. A convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, a adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos no Antigo Testamento. Houve um impacto espiritual tão grande que, ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Tá vendo aí o que é que acontece quando a presença de Deus entra no local? Oi? Não, é porque isso aí é um substantivo de espírito. Espirituais, entendeu? São esses. Tá vendo aonde? Não é a última frase aqui embaixo? Adoração a Deus. Eu não tô vendo não, juro a Deus. Sim, houve um impacto espiritual tão... porque ela tá falando espiritual, como se trazendo ao Espírito de Deus, deveria ser um espírito com letra maiúscula, né? É porque ela não está se referindo ao Espírito de Deus, ela está se referindo à ação, entendeu? Ela está se referindo ao impacto que foi espiritual. Agora, se ela se referisse ao Espírito, aí sim, ela teria que dar uma conotação do Espírito de Deus com letra maiúscula, entendeu? Mas ela não está dando ao Espírito, mas a ação que foi feita através do Espírito, entendeu? Por isso que ela está se referindo ao impacto. Houve um impacto espiritual tão grande, ou seja, a presença de Deus foi tão forte. Por isso que eu digo, não é a palavra dura, não é o sermão no ouvido, não, é a palavra de Deus. Quando a presença de Deus, através da sua palavra, ou a presença de Deus, ela está presente no meio do ambiente, transforma quem estiver presente. A Bíblia narra, nessa história aqui, que quando eles chegaram em casa, saíram quebrando, pegava de estátuas e quebrava, destruía. Abandonaram simplesmente a idolatria. A gente vai adorar esse Deus, porque lá houve um avivamento. E o que é avivamento? Eu preguei sobre avivamento aqui um domingo desse. Avivamento é quando o povo se quebranta diante de Deus e abre o seu coração a servi-lo em espírito e em verdade. Aí Deus derrama o seu avivamento. É a comunhão de Deus com o homem e do homem com Deus, através de uma vida quebrantada. Aí sim há um avivamento. Foi o que aconteceu aqui. Ezequias, ele reuniu todo o povo, os maiorais. Vamos dobrar o joelho, todo mundo, e adorar ao Deus de Israel. Aí houve um quebrantamento do povo a Deus, e Deus respondeu, avivando o povo com a presença do Espírito. Porque a presença do Espírito é que faz o renovo. Entendeu? Então, essa é a chave da conquista de qualquer
nação a presença de Deus no meio dela. Tá certo? Então, vamos iniciar o nosso segundo tópico, que diz assim: Senaqueribe invade Judá. Vamos lá. As ameaças de Senaqueribe. O Império Assírio estava em franco crescimento. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, ou seja, as 10 tribos que estavam adorando a outros deuses, tá certo? Vamos lá. Que foram levados para o cativeiro. Agora, Senaqueribe, rei da Assíria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Senaqueribe não queria associação com nenhum tipo de reinado de fora. O negócio dele era com Deus e acabou. Desse negócio de estar se unindo com ninguém, não. Ele não tinha esse negócio, não. Os outros reinados, não. Gostavam de unir, fazer aliança, aquele negócio todo. Bota minha filha para casar com teu menino. Aí ficava aquele negócio. Daqui a pouco, quando dava um moído, pronto. Aí começava a bagunça. Começava um matar o outro, destruir tudo. Ezequias disse: não. Deus disse que não. Aqui quem governa é Deus. E a gente vai governar a gente sozinho aqui. Não quer aliança com ninguém. Não tinha aliança de Judá com ninguém. Quando Josafá, que era rei de Judá, antes dele, foi inventado de fazer aliança com Acabe, rei no norte com rei no sul, deu no que deu. A bagunça que foi. Perseguição, morte, assassinato dentro da própria família. E a gente viu aqui a salada que foi. Vamos lá. Durante... Eu tô aonde? Eita. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe, por meio de seus oficiais, usou como estratégia intimista a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de seu Deus, certo? Como seu propósito era abalar o moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico. Por que ele fez isso? Porque ele queria trazer uma afronta com a linguagem original, né? Digamos assim, como foi que Moisés, como é que Moisés poderia dizer isso a eles? Eles têm uma cultura moral, né? O povo está induzido ao Deus deles, então eu vou entrar com palavras hebraicas, trazendo afronta para eles no mesmo dialeto a qual eles creem. E eles afrontavam. Por isso que o próprio Ezequiel disse: quem é esse para afrontar o exército do Deus vivo? Palavras essas que a gente escuta na boca de Davi quando foi enfrentar Golias. Só que Davi falou a palavra incircunciso por causa da cirurgia, né? Eles: quem pois é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Judá tinha muitos inimigos, mas o principal era a Assíria, porque ele era o mais poderoso. A Síria, ela conquistava tudo que ela passava na frente, ela destruía, inclusive a nação de Israel, que tinha a maior parte das tribos quando foi dividido o reino. Então, uma nação que tem 10 tribos foi destruída pela Síria. Imagine eu que só tenho 2. O exército, o contingente era muito menor. Só que o diferencial de Judá era a presença de Deus dentro de Judá. Porque é o diferencial na vida de qualquer instituição. Seja ela reinado, seja ela igreja, seja ela família, seja ela o que for. Se a presença de Deus estiver no meio, ela permanecerá de pé e será inabalável. Exatamente. A presença de Deus, quando estava no meio, coisas inexplicáveis aos olhos do homem acontecia. Nós vamos chegar lá, vamos lá. O temor do rei Ezequias. Os subtópicos estão se complementando, tá? Por isso que eu leio, dou só uma palhinha e pulo para o outro.
Porque eles estão se complementando. Se eu for explicar detalhe por detalhe, essa noite não dá não, tá certo? O temor do rei Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá. Se o rei está com medo, todo mundo tem medo, né? Vamos lá. O que levou o rei a consultar o profeta Isaías, homem de Deus. E a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo da ausência de problemas e enfrentamentos. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixará seu povo desamparado. Ou seja, o comentarista deixa aqui bem claro, né? Eu preciso explicar alguma coisa aqui. A presença de Deus no meio. Mas, para complementar e não deixar sem explicação, o nosso segundo tópico diz que quando o rei Ezequias recebeu as afrontas pelos mensageiros, né, de Senaqueribe, o rei da Assíria, ele temeu. Quem não temeria? Você saber do histórico de Israel. Rapaz, meu exército é pequeno. Se esse cara resolver invadir isso aqui, se não for a presença de Deus, aí não vai conseguir vencer ninguém não. Aí ele vai, vamos procurar o profeta Isaías. Ele deve ter alguma palavra pra gente, para saber o que é que vai acontecer. Quando ele vai falar, Isaías diz, fique tranquilo, porque Deus vai dar livramento. É palavra de vitória. Por isso que o comentarista diz, palavra de vitória. Não temas, Ezequias. O que tu fizestes para com Deus abrilhantou o coração dele. Ele se agradou de ti, Ezequias. Fica tranquilo, porque com certeza ele dará vitória ao povo de Judá. E assim foi feito. Onde nós entramos no nosso terceiro tópico. A oração do rei e o livramento do Senhor. A oração confiante de Ezequias para intensificar ainda mais suas estratégias do medo. O rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. Está lá em 2 Crônicas 32:17. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém, que era a capital de Judá, tá certo? Mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente, que é lá em Isaías 37:14, ele traz a referência lá da oração. Nesta oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. E apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. Foi o que ele fez. Eu vou para meu quarto. As cartinhas de afronta estão aí. Eu posso imaginar, vamos fazer uma conjecturação aqui, que a gente pode fazer isso. Uma conjecturação desse texto aqui. Chega uma carta, Ezequias está bem tranquilo, sabendo que Deus falou através de Isaías que vai dar vitória. De repente chega uma cartinha. Olha, te prepara, viu? Tá pensando que tu vai vencer porque tu tá servindo esse Deus? Se prepara, a gente vai entrar aí, agora a gente vai entrar para matar tudinho. Era assim a afronta. A gente vai entrar e você não vai nem perceber de tão rápido que vai ser a morte. Se prepara, viu, Ezequias? Teu exército não é ninguém não para o nosso. Essas tipos de afronta, eu posso fazer essa conjecturação. A gente está preparado. Se dividiram porque quiseram. Tu disse que serve esse Deus e a tua própria nação se dividindo. E tal, e começou. Tá entendendo? Então as afrontas vinham. Isso a Bíblia, logicamente, a Bíblia não narra dessa forma. Mas eu trago o entendimento do rei Ezequias. Por isso que a Bíblia diz que ele temeu. Ele disse, eu recebi a cartinha, foi, põe essas cartinhas aqui, eu vou apresentar a Deus, olha a Deus. Tá vendo? O que foi que ele escreveu? Tu tá vendo, né? Tá vendo a quantidade de homem que eu tenho para vencer?
Não tem como eu vencer com esse pouquinho de homem, não. O Senhor vai ter que agir, porque senão vai morrer todo mundo. E o que a gente construiu para ti? É como se ele estivesse clamando a Deus por socorro. Só que Deus, ele é providência para quem clama e chama a sua atenção. Quando chamamos a atenção de Deus, Deus se inclina para nós e toma providência. Aí onde nós entramos no segundo subtópico. Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. E o Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Isaías 37, 6, 7, 21 e 22. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma. Olha que coisa gloriosa. O Senhor dos Exércitos lhe deu o livramento. Foi o que ele fez. Um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez 185 mil assírios. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos. Aí a gente volta lá para a profecia de Isaías. Não se preocupa, Ezequias. Ele morrerá dentro de casa a fio da espada. Os próprios filhos de Senaqueribe o mataram. Você dá para imaginar o que foi que aconteceu aqui? A Bíblia diz que um anjo, já imaginou uma legião? Um anjo, um só. O texto é claro dizer, um anjo, um só, matou 185, não foi 185 homens não, foi 185 mil homens. É quase um Maracanã cheio de torcedor. É muito homem. Um anjo. Ezequias nem moveu-se da cama. Deus pelejou por ele e ele conquistou a vitória contra os assírios. Naquele momento, eu acredito que Senaqueribe, quando viu os homens mortos, de manhã, ele estava dormindo. O anjo veio, fulminou tudinho. No outro dia de manhã, eu acredito que Senaqueribe, quando acordou, estava lá os corpos. Eu estava estudando sobre isso aqui. A chacina que foi, irmão. Os corpos dos homens jogados no chão. Corpo para tudo quanto era canto. É 185 mil pessoas, meu amigo. É gente demais. É muita gente morta na sua frente. Eu acredito que Senaqueribe ficou perturbado na hora. Meu Deus, eu não tem como lutar. Morreu muita gente. Um anjo só matou essa ruma de gente. Eu vou fazer o quê dentro de Judá? Eu vou morrer lá. Aí a Bíblia, a continuação, o texto não mostra aqui, mas a Bíblia narra que ele voltou para a Síria. E lá é que ele foi morto pelos seus próprios filhos. Para se cumprir a profecia que Isaías tinha dito para o rei Senaqueribe. Disse: olhe, quando os mensageiros vieram que afrontaram Ezequias, os mensageiros de Ezequias vieram até Isaías, porque eles vieram consultar o profeta Isaías. Diga a ele, fique tranquilo, porque o rei tombará. Isso na nossa leitura bíblica em classe, a gente leu isso. Diga a ele que o rei assírio, Ezequias, tombará dentro da sua própria casa. E Deus dará vitória. Olha a profecia. Dará vitória ao exército de Judá, ao povo de Judá. Porque a presença de Deus está no meio deles. Com isso como eu ganhei tempo hoje, foi rapidinho, foi nossa lição hoje. Eu ganhei tempo para que a gente pudesse meditar nisso aqui. Quando a presença de Deus ela se encontra em qualquer ambiente, ela transforma o ambiente.
A visão que Ezequias tinha quando assumiu o reinado era que ele poderia ser morto a qualquer momento, porque ele sabia da potência bélica que os seus circunvizinhos tinham, e ele tinha pouco, o exército dele era pequeno. Embora ele cresce em Deus, ele tinha dificuldade do povo. Por isso que a primeira coisa que ele fez, quando ele estabeleceu o seu reinado, com 25 anos de idade, que ele reinou 29, ou seja, 25 com 29 dá 54, né, Val? 54 anos de idade ele encerrou o seu reinado, mas um reinado próspero e de vitória. A Bíblia narra que Ezequias, ele adquiriu uma doença, e nessa doença ele morreu. A Bíblia não narra qual, mas diz que ele adoeceu e nela ele morreu. Mas durante todo o seu reinado, ele edificou a sua casa, o seu reinado, a sua vida, a sua glória naquele que vive. Mas a mesma Bíblia diz que ele ainda, como todo ser humano, ainda deu uma escorregadinha. Qual? Teve algumas conquistas que o rei Ezequias queria trazer para ele, como se fosse mérito dele. O homem, a soberba, né? Cercava ele. E por isso que eu digo, eu vou trazer um parêntese aqui. Nenhuma das conquistas que o crente tem é mérito dele. Nunca. Porque o crente tem uma arma poderosa chamada o Espírito Santo dentro dele, que conversa com o próprio Deus. Toda bênção e conquista que o crente tem, toda glória e toda honra e todo louvor é dada a Deus, nunca a mim. Ezequias vacilou nisso aí. O único vacilo que Ezequias teve foi de relatar algumas conquistas como se fosse uma inteligência dele, e não era dele, era de Deus. O próprio Isaías o repreendeu. Como é que tu é como se Isaías chegasse para ele assim: aí quer dizer que tu agora tá ganhando guerra? Quem é tu? Tu sabe que se não fosse a mão de Deus e o anjo lá para matar o povo lá, tu tinha morrido naquele dia, não foi, com os assírios? Por que tu tá se vangloriando agora? Se coloca no teu lugar, Ezequias. Se liga. A presença de Deus aqui é que faz o diferencial, não é a tua capacidade, não. E ele ficou quieto. A Bíblia narra que Isaías chegou para ele e deu uma repreensão firme nele, porque ele estava querendo se soberbecer. E a Bíblia diz que os soberbos não tem parte com Deus, não. A soberba é um pecado gravíssimo. É como, trazendo para os dias de hoje, o crente que recebe uma unção, uma graça, uma autoridade, um dom, sei lá o que for, e ele só acha que aquilo ali deve acontecer quando ele quiser. São os profissionais do púlpito. Eu só dou glória se estiver pregando. Eu só dou aleluia se eu achar que tem que dar. E Deus não está preocupado com o que tu acha, não. Tu tem que glorificar Ele porque Ele é glorioso, Ele é eterno, Ele é poderoso, Ele é o Senhor e Ele que está falando, e você tem que dar glória assim, porque você não é ninguém sem Ele. Mas existe hoje em dia os profissionais do altar. Eu dou glória, mas se eu achar que é para dar, se eu achar que essa palavra não tem sentido para mim, então eu não dou glória. E a palavra é tua, é? A palavra está sendo ministrada para tu? Então é esse parênteses que a gente tem que analisar. É como Ezequias se encontrava. Epa, peraí. Se Deus fizer, ele permanece sendo Deus, Ezequias. Mas se ele não fizer, ele vai permanecer sendo Deus. Mas em tudo, toda glória, toda honra, toda majestade é dele, não é sua. Foi isso que Isaías falou para ele. Por isso que nós, isso serve para nós hoje, independente do hino que esteja tocando, de quem esteja pregando, eu estou aqui para dar glória àquele que é rei da glória. Eu quero saber quem está pregando, quem está ministrando, quem está cantando, quem está... Eu não estou aqui para prestar culto a ninguém, não, mas a ele merece toda a glória. Se tivesse gente aqui pregando, eu dava glória. Se não tivesse, eu dava glória do mesmo jeito, porque senão a gente não glorificava em casa. Não tem ninguém pregando nem cantando, mas mesmo assim a gente dá glória. Diz que ele é grande, diz que ele é maravilhoso. É ou não é? Se você não faz isso, comece a fazer hoje, porque eu faço. Eu digo que ele é maravilhoso, que ele é eterno, que ele é poderoso, que ele é na minha vida, e fecho os olhos, ficando doido. Eu estou doido mesmo, eu estou doido por ele, porque ele é dono da honra e da glória. Então é assim que nós, crentes em Deus, devemos ser. Tementes a ele todo o tempo, sabendo que o nosso diferencial é a sua presença. Que essa presença nunca seja afastada da nossa vida, principalmente por nós mesmos. Porque às vezes fazemos coisas que desagradam a Deus e a sua presença se afasta de nós. Porque Deus, ele não se deixa escarnecer.
Ele não deixa se soberbecer. Ele não deixa que sua glória se contamine com o pecado do homem. Pelo contrário, ele se entristece, o seu espírito se entristece. Por isso que nós devemos buscar, sem cessar, a presença desse Deus e fazer com que a nossa vida seja sempre um altar para receber o seu Espírito Santo. Amém? Vamos para a nossa conclusão. Eu tenho até que trazer isso aqui, ó. Existe o exército do povo sírio e os assírios, certo, gente? A Bíblia distingue esses dois povos. Existe o povo sírio e os assírios. Quem guerreou contra Ezequias foi os assírios, quem era chefe da guarda dele era Naamã, certo? Governou muito tempo como chefe da guarda do rei Senaqueribe na época de Naamã, certo? Então, deve ter essa distinção aí. O reinado de Babilônia, que levou cativo, né, o povo de Israel, eles governaram e enfrentaram o povo sírio, não assírio, entendeu? E isso mesmo, eles tomaram frente do povo. Eles invadiram a cidade, mataram o povo e tomaram conta da cidade. Babilônia caiu muitas vezes, não foi só uma não. Nossa conclusão diz: a lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis de seu reinado. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração, que confiam nele, mesmo diante do medo e da insegurança. Devemos confiar em Deus em todos os sentidos da nossa vida. Medo não é vergonhoso. O que nos faz viver, às vezes, em certas situações, é o nosso medo. Não existe um corajoso sem um medo. Se existe alguém que você considera como um corajoso, é porque ele vence o medo. Mas existe o medo dentro dele. Porque com a ausência do medo, não existe a coragem. A coragem é o enfrentamento do medo. Então, se você conhece alguém que você acha corajoso, pode ter certeza que medo ela também tem. Porque a coragem é o enfrentamento do medo. Tá certo? Então, embora Senaqueribe tivesse afrontado Ezequias, e Ezequias tivesse com muito medo de Senaqueribe e do seu exército, mas ele nunca se deixou abater. Pelo contrário, permaneceu firme, confiante em Deus, mesmo com medo. Ele permaneceu firme e fiel ao Deus de Israel. E que isso sirva de lição para nós. Embora as lutas venham querer nos sufocar, nos destruir, nos amassar, nos imprensa tanto que eu vejo a hora espremer a gente. Mas, levante a cabeça. Nós confiamos num Deus que fazemos tudo por Ele. Dedicamos a nossa vida, a nossa alma, a nossa família, a nossa casa, o nosso ser a Ele. Então devemos confiar nele. Porque independente do que aconteça, Ele sempre estará conosco, nos dando livramento, graça, força e vitória nas nossas batalhas, tá certo? Que Deus continue a abençoar. A nossa lição foi bem pequenininha, não foi os nossos tópicos pequenos. Eu louvo a Deus. Vamos para as perguntas. Acredito que os irmãos, alguns responderam aí, né?
Oi? A próxima lição, poxa, é agora. Ah, sim, uma palhinha. O reinado de Josias. Aí é com o diácono Edson. Vamos. O reinado de Josias, né? Vai ser coisa gloriosa também. Nossas perguntas. A respeito do reino Ezequias, né? Responda. Quem foi Ezequias? Aí a pergunta é simples. Quem foi Ezequias? Ele era o quê? O rei de onde? O rei de Judá. O rei de Judá, temente a Deus. Olha que característica. Isso já é o comentarista que gosta de enfeitar, né? Qual foi a lição deixada por Ezequias? Acho que na nossa conclusão tem. Acho que não sei se é o texto da nossa conclusão. Deus sempre ouve os sinceros de coração que confiam nele, mesmo diante do medo e insegurança. É a nossa conclusão, né? O que significa dizer que Ezequias achegou-se a Deus? O que é que significa isso? Essa é difícil, né? Ele achegou-se a Deus. Está no primeiro subtópico do primeiro tópico. Significa que Ezequias não se afastou do Senhor e guardou os seus mandamentos. Ele estava disposto a honrar e adorar somente a Deus. Não se afastou dos mandamentos. Não devemos nos afastar daquilo que Deus nos ensinou através da sua palavra. É diferente demais. Tá nada. O povo se acovarda. Se fechar a igreja um mês, não volta a mesma quantidade, não. Volta não. Infelizmente, qualquer luta que a igreja de hoje passar, não vai resistir muita gente, não. Agora, a 99,99% disso é falta de comunhão com Deus. Oração. Como é que o homem conversa com Deus sem ser pela oração? Eu quero que alguém me diga onde é que está escrito. Quem é que me explica como é que o homem faz para se chegar a Deus sem ser orando? Não tem como, não. Acaba dá um conselho, acaba se revolta e vai-se embora. Um conselho? Tá. Quer dizer que a igreja agora tem que ser de boa, do jeito que eu quiser fazer agora. É do jeito que a gente quer, não. Já está estabelecido a forma. Tem que ser do jeito que ele quer, senão ele não recebe. Os cultos hoje em dia tem que ter muito cuidado, porque o início do culto a gente conhece como primeira parte, onde a gente está fazendo os louvores, tem que ser perfeito, porque senão a gente não atrai a Deus. A primeira parte do culto é para a gente invocar a Deus, chamar Deus para o local, convidar Deus para participar daquela adoração. Senão ele não vem, meu amigo, ele não tem a obrigação de aceitar tudo que eu quero dar, não. Ele é santo, ele é poderoso, e ele disse: eu quero que seja desse jeito. Se não for desse jeito, eu também não recebo. Ele fazia isso com os profetas, que oravam mais do que eu, quanto mais comigo. O povo, quando o profeta Joel, ele disse assim: eis que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizam. Ele estava clamando. Isso era uma promessa de Deus diante de um povo que estava rebelde, adorando a Deus do jeito que ele queria. Por isso que Amós disse: aviva, Senhor, aviva o teu povo no meio do tempo, porque não tinha como
O povo estava se afastando de Deus, adorando a Deus do jeito que queria. E não é do jeito que o povo quer, não. É do jeito que Deus estabeleceu. Ou faz do jeito que ele disse, ou ele não recebe. Por isso que às vezes o pastor prega aqui, traz a doutrina que é certa, é a palavra. Ele diz, se não for do jeito que ele quer, não passa do gesso. Porque Deus não recebe. Tem que ser perfeito para ele. Senão ele não recebe, é perca de tempo. Eu estou adorando a quem, meu Deus do céu? Ao Deus que é todo poderoso. Às vezes a gente ensaia, se dedica para cantar no aniversário. Mas diante de Deus a gente vai se apresentar para cantar para ele. Porque quem estiver fazendo correr de bolo não está cantando para ele, está cantando para o homem. E se for cantar para mim, estiver cantando, está cantando rindo para mim, imagina para Deus. Ó. Então nós temos que ter nós, começa comigo. Devemos ter muito cuidado quando fazemos as coisas para Deus, porque não é para o homem que tá bom. Não, Deus ou é ou não é. E não existe esse negócio de meio termo, não, quase foi, não. Ou é ou não é. Ou é sim, sim, não, não. Acabou-se. Deus, ele é perfeito. Ele precisa que os nossos cultos atraiam a sua presença a esse lugar, porque senão ele não vem, ele fica lá, olhando de longe, só reprovando, balançando assim, ó. Tem que ser do jeito que ele quer. Exatamente, a disposição, o compromisso, disposição espiritual. As pessoas, disposição espiritual. As pessoas vêm para o culto, não sabem nem por que foi que veio. Chega no culto, fica catando o que fazer, porque não sabe. Eu vim fazer o que aqui? Não sabe. E culto é propósito. Eu tenho que saber para que foi que eu vim. Não sei por que a gente está levantando esse assunto, né, de culto. Mas isso é importante. Culto é propósito. Deus, eu estou tomando banho, trocando de roupa e botando o melhor perfume para entrar na tua presença, apresentar o meu sacrifício santo, vivo e agradável, como Paulo disse lá em Coríntios. Ou é assim ou não é culto. Desertora. Deus é maravilhoso. Ele cuida da sua igreja, ele cuida do seu povo nos mínimos detalhes. Eu disse, Diana, corte meu cabelo. Amanhã é domingo. É culto. Estamos aniversariando, né? Casamento, 12 anos. Até comentei aqui, não sei se vocês não estavam aqui, mas eu comentei. Feliz, eu digo que eu quero bem bonito para Jesus, porque a glória é dele. É graças a ele que estamos aqui. Se não fosse essa presença, quem somos nós, gente? A gente não aguenta uma reclamação do cabo da esquina, que já quer discutir. Já imaginou a velha criatura sem a presença de Deus? Porque o homem, se você espremer o homem, não sai nada que preste, não. É a presença do Espírito dentro dele, é a única coisa que presta no homem. Se tirar, não sobra nada. Só fica... Quem é esse que não precisa de Deus? Apocalipse fala, capítulo 3, versículo 17. Aquele que diz que não precisa de Deus é miserável, pobre, cego e nu. Não é ninguém, não é? Não, vou nem falar mais nada, não. Vamos para as perguntas, vamos terminar as perguntas. O que promoveu a adoração nacional em Judá?
Essa é fácil. Irmã Creus é uma piada. Vamos lá. Um apelo que de Ezequias a toda a nação de Judá, à santidade, ao arrependimento e à adoração a Deus. Isso aí é que moveu a adoração nacional. Esse pedido, porque Ezequias sabia que se a nação não se convertesse a Deus, voltasse aos seus princípios, a presença de Deus não chegaria lá. Qual foi o livramento dado por Deus ao povo de Judá? Foi o anjo. O anjo de Deus. Oh, glória! Uma criança descreveu ali bem direitinho. O anjo de Deus eliminou 185 mil assírios. É, meu amigo. A presença de Deus no ambiente não tem quem segure, não. Deus, ele faz coisas gloriosas no meio do seu povo. Deus não mudou. Ali a plaquinha, Deus é o mesmo. Por causa da incredulidade. As pessoas não creem mais em Deus, no Deus de Israel, pelo que Ele é. As pessoas querem adorar a Deus pelo que Ele faz por elas. Se Deus me dá, eu faço. Se Ele não me der também, eu não faço. Não é assim não, gente. A gente tem que adorar pelo que Ele é. É o que Ezequias fazia. Eu adoro a Deus pelo que Ele é. Ele é na minha vida. As pessoas estão materializando Deus. Eu faço, mas também Deus tem que me dar condição. Calma, você que tem que buscar a Deus. Busca Ele enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está perto. É assim que a igreja vence. Por isso que as pessoas caem, desfalecem. Entendeu? A falta de temor a Deus, a falta de compromisso, disponibilidade e honraria. Eu estava comentando um tempo desse com a minha esposa. Às vezes, eu acho que eu comentei isso em outra aula aqui. Eu estava aqui, aí eu disse, eu vou resolver um negócio, aí fui lá para trás. Aí eu fiquei lá atrás pensando. O que eu fui fazer lá atrás? Resolvendo coisa na hora de adorar a Deus? Não. Que reverência, eu invoco a Deus. Deus vem, está aqui para derramar graça sobre minha vida, para ver se eu consigo ir mais um pouco. Peraí, Deus, que eu vou aqui resolver um negócio. Que reverência eu tenho com Deus? Nenhuma. Aí eu quero questionar a Deus numa luta que eu passar. Eu digo interessante, no dia que eu fui te dar a estratégia para tu ganhar a luta, tu tá resolvendo coisa da vida. E a Bíblia diz, Paulo fala, um soldado em serviço não se envolve em coisas dessa vida. Está escrito. Nós temos que ter diligência, inteligência e saber que a hora de adorar a Deus é exclusivamente de Deus. Se eu tiver de resolver alguma coisa com o irmão Marco, quando terminar o culto eu procuro o irmão Marco. Irmão Marco, tem um negócio para resolver com o senhor. Mas agora, quando eu chego aqui, pode olhar que eu não fico conversando com ninguém. Pega ali, não vai. Púlpito. Só saio dali quando os levitas vai cantar. Vou lá para a porta, o irmão cantou, pega a garrafinha de novo, eu púlpito de novo. Eu vim lá do Parque do Sol, bem pertinho. Parece uma viagem daqui para Campina Grande, para vir fazer nada, sem propósito, sem nada. Eu não faço isso não, irmão. Se for para vir para ficar assim, eu nem venho. Eu adoro lá mesmo. Tem igreja por lá, por perto. Mas vim para cá para ficar. Não dá um glória, não dá um aleluia, não canta um hino, não fala nada que preste, fica só perdendo tempo. Meu amigo, gasolina tá R$6 um litro quase. Tem que aguentar não. Ou a gente vem e aproveita o tempo diante da presença de Deus, ou é melhor ficar em casa. Por isso que eu digo, eu queria que a igreja todinha estivesse aqui para ouvir isso. Se nós, igreja do Senhor, valorizássemos pelo menos o mínimo que é necessário pela palavra para darmos a Deus um culto que Ele merece, meu amigo, tá pensando que precisava de campanha, era explosão de milagre? Deus fazia milagre aqui qualquer dia, era o cara entrando aleijado e ele ficava em pé na porta ali, ó. Oxe, a gente tem que fazer campanha e botar um nome bem massa para ver se alguém vem e crê. Pelo amor de Deus, Deus não mudou. Quem mudou foi o ser humano.
deixou de acreditar num Deus que pode fazer todas as coisas, todas. Vamos encerrar, porque senão essa lição vai, né, Nelson? Eu não sei nem se está transmitindo ainda, tá? Glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Já são 8h15. Bati o recorde. 8h15. 8h15. Bati o recorde hoje, meu. Negócio para terminar de 9, eu terminei de 8h15. Que chique. Com certeza. Eu queria que toda a igreja... Pronto, eu vou fazer uma chamada aqui, ó. Você que me ouve aí agora, que você está do lado da telinha, do outro lado da telinha. Venha para o estudo bíblico, para a gente aprender juntos, debater, trazer o melhor de Deus da sua palavra. A gente aprender juntos aqui, porque aqui é o melhor lugar de você aprender de Deus. Venha, porque nós precisamos ter uma conversa e aprendermos juntos a adorar um Deus que é todo poderoso. Amém? Você vai ser bem recebido nessa escola que aqui temos Bíblia, poder de Deus na terra e o evangelho que nós cremos e pregamos todos os dias. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Para que o Senhor Jesus ele possa continuar derramando bênção sobre nossa vida. Irmãos, alguém trouxe a oferta? Sim, a revista. Gente, olha. Até próxima segunda-feira eu ainda estou recebendo o valor, certo? A gente tá ainda, falta 2 lições, né? Eu dei a 11ª hoje. Falta a 12ª e 13ª, certo? Para a gente encerrar esse trimestre. A nova revista já está disponível. Alguns irmãos já me passaram o valor, já recebi o valor. E eu preciso que os irmãos passem para mim, para eu não ficar. Eu vou hoje. Aí chega o irmão. A minha revista... Vai lá no centro comprar. Eu ir de novo? Para eu ir só uma vez lá e trazer a revista de todo mundo, tá certo? Distribuo aqui no dia da aula e todo mundo fica aqui com a revista. A revista que a gente está estudando é maravilhosa. Eu não sei se eu tenho a capa. A revista de Daiana tá em casa, né, Daiana, tua revista? A gente vai falar sobre o apóstolo Paulo, a origem do ministério de Paulo, tudo o que ele tem de mais glorioso e viveu, a espinha dorsal daquilo que a gente conhece como doutrina. A gente vai aprender na próxima revista, tá, pessoal? Próxima revista já está disponível nas bancas, lá onde vem nas casas publicadoras da Assembleia de Deus, no Semeador da Bíblia. Daiana já está com a dela, glória a Deus. Acredito que já tem gente aqui que já está com a sua também. Traga o seu valor. Eu vou próxima segunda-feira. Você traz o seu valor para na terça-feira a gente já ir lá no centro comprar enquanto tem disponível, viu? Porque se não comprar agora, quando começar a revista, ninguém acha mais não. Só em Recife. Aí fica mais difícil, tá certo? A minha eu já tenho, que a minha é online. Hã? Depois de segunda agora, eu vou dar a última lição, tá certo? Então, traga o seu valor. Se você não tem condição de jeito nenhum de comprar, informe pra gente. A gente não quer que ninguém fique sem revista, tá certo? A nossa é online. A gente fez um plano junto com a CPAD. Eu, o pastor Iniedson, aí a da gente a gente recebe online. A gente tem uma plataforma direto na CPAD. Aí a gente não precisa de revista. A gente já recebe a do mestre. Mas os irmãos, a gente faz questão de no começo comprar sua revista. Tá certo? Para que você acompanhe. Além de ter aqui, a revista física é bom para estudar em casa. Gerar dúvidas. Para trazer para aula. Para a gente não ficar falando. E os irmãos calados, como se estivessem entendendo tudo. Tá entendendo? Tô entendendo tudo, irmão. Tô entendendo tudo. Alguma dúvida? Não, tá tudo certo. Aí você pergunta e a pessoa fica... Por isso que é bom tirar dúvida. A lição na mão é bom porque você tira dúvida em casa. Você lê, anota, grifa o que você está com dúvida. O que é isso aqui? Pronto. Essa palavra que nós lemos hoje, essa palavra aqui, oxe, Ezequias, quem sabe o que significa menear? Menear é balançar a cabeça assim, ó. Só isso. Mas são termos que são
paradoxo que fica... É só dizer, e balançavam a cabeça, não é? Mas não, a palavra traz menear. No dicionário diz que menear é balançar a cabeça negativamente, dizendo não. Só fazer isso, meneando. Então, a revista traz essas dúvidas e a gente vai atrás para saber.